Muito bom dia para você que está ligado aqui na TV Band Vale. Estamos começando mais um programa Construção e Valor. Programa esse que leva até você, até a sua casa, até a sua empresa, até o seu negócio. Muita informação, muito valor, construindo muitas ideias, muita essência para você. Obrigado, quero agradecer sempre a audiência de todos vocês. Lembrando também que nós estamos em multicanais também, nas plataformas como YouTube, como Spotify. Continua seguindo, compartilhando conosco as suas ideias, suas sugestões, tá? Pessoal, o programa de hoje está muito prazeroso e a gente vai bater um papo muito legal aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre essa relação de consumo, de comprar e de vender. Todos nós, todos os dias, estamos inseridos em algum processo. A gente acorda pensando, preciso comprar alguma coisa. A gente acorda pensando, preciso anunciar alguma coisa para vender. É uma relação, né? Nós vivemos, sobretudo, num ambiente capitalista, vivemos num mundo em que a gente está ali sempre negociando alguma coisa, né? Quem é que não está fazendo a sua vendinha? Quem não está fazendo a sua compra? E essa relação, ela acontece muito, muito mesmo. E a gente quer hoje no programa trazer um pouco para você de informação e trazer um pouco para você conhecimento, para que você saiba como melhor fazer tudo isso na sua vida. E para isso, para contribuir aqui conosco hoje, estou aqui recebendo aqui no nosso programa, querido professor Jorge Pontual, obrigado aqui, especialista em negociações. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um prazer, Magno, estar aqui, um prazer estar trazendo ao nosso público um pouco mais de informações sobre como negociar melhor, seja do lado da compra, seja do lado da venda. E lembrando que não só em compras e vendas, né? Nós negociamos o tempo inteiro. Negociamos com a esposa, com o marido, negociamos com o vizinho, com o pai, com o subordinado, com o chefe. Então, sabermos negociar bem, agregarmos técnica ao que a gente já sabe, é sempre muito positivo. Bom, legal. Bom, professor, é o seguinte, só para a gente começar um pouco, porque legal que você trouxe aí já uma amplitude disso, né? Porque a gente fala aqui para as pessoas, né, de compra e venda, mas a negociação, por sua vez, ela tem essa amplitude. Mas, trazendo um pouco para esse viés de quem compra e de quem vende, vamos fazer o seguinte, vamos observar um pouco como que as pessoas lá na rua, de fato, no dia a dia, pensam sobre esse assunto. Então, vamos ver um pouquinho o que as pessoas estão pensando lá na rua. A vida como ela é. Eu sou o Bruno, sou profissional de marketing e tive uma má experiência com a negociação de um financiamento de um veículo, que eu fui ali empolgado para comprar um carro e você se empolga olhando aquele veículo bonito, do jeito que você queria, mas a gente acaba não olhando, né, as consequências, os juros, e não foi uma negociação boa, acabei aceitando, ficou uma dívida alta, paguei praticamente 2 veículos e eu tenho essa má experiência aí para contar para vocês. Teve algum momento que em alguma negociação ou em algum momento da sua vida você deveria ter falado não e falou sim? Acredito que eu deveria ter falado não para esse financiamento, porque se você tem o dinheiro ali na mão para comprar e sai muito mais vantajoso, né, devido aos juros do financiamento, então eu me arrependo, deveria ter falado não e esperado mais um pouco para comprar mais para frente. Fala galera, sou Aguinaldo Felizardo, autônomo, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tive uma experiência muito ruim com a negociação que eu fiz quando eu era muito jovem, que eu abri minha loja, tive meu comércio e acabei pegando uma internet lá muito ruim, acabei que me arrependendo no fundo do coração e tentei negociar de várias formas para tentar romper o contrato e a empresa não correspondia a isso e acabei sendo prejudicado durante 2 anos com isso. Oi, sou o Jonathan, programador. Já tive negociação que foi frustrada, que foi ruim no desenvolvimento de um aplicativo e já tinha tudo para dar errado, eu deveria ter dito não no começo, né? E mesmo assim eu disse sim para o desenvolvimento e no final das contas foi um desastre total o projeto por não ter dito não no início do desenvolvimento e da negociação. Bom, professor, a gente observou aí que as pessoas lá na rua às vezes acham, né? Eu acho que eu pude perceber muito é que as pessoas pensam que sabem.
mas na verdade, muitas vezes isso é muito camuflado, né? Ou seja, acha que vende bem, como tem outras que falam, não, compro errado, compro mal. É isso mesmo que acontece, ó, na sua opinião, com a sua experiência de mercado, de vida? É isso que acontece? As pessoas, elas não sabem como negociar? Com certeza, há um viés cognitivo, como a gente chama, que é errado. No sentido de que, porque eu negociei minha vida inteira em algum ponto, né, eu comprei algo, vendi algo, então isso significa que eu sei negociar bem. Às vezes não. Às vezes, não é que você não saiba negociar bem, é que é possível você agregar técnicas nesse seu processo de negociação que vai, sem dúvida, melhorar muito os teus resultados, né? Então não existe uma mágica, né? Essa coisa de, existe uma técnica infalível que você vai aumentar suas vendas. Não existe. O que existe são várias diferentes técnicas que funcionam melhor para uma pessoa do que para outra, porque ela se sente mais confortável, mas indiscutivelmente o importante é a sua negociação estar estruturada, de maneira que você saiba exatamente o que você quer e o que você está disposto a ceder para conseguir aquele objetivo. E aí, pegando um pouco até do gancho do que a gente viu ali na rua, né? Porque vamos pensar no dia a dia daquela pessoa que acorda e fala, puxa, preciso sair, e a pessoa acordou e falou assim, vou sair para a rua hoje e vou comprar, de repente, algum eletrodoméstico, algum celular, algum equipamento, alguma coisa, ou pode ser um carro, às vezes a pessoa está querendo comprar uma casa, enfim, uma infinidade de opções de pessoas que acordam querendo comprar alguma coisa, né? Como que a gente pode agregar? Porque quando você pega uma compra mais estruturada, por exemplo, quando um carro, um bem de valor agregado maior, um carro, uma casa, existe uma preparação diferente para aquele que sai para comprar, de repente, um equipamento portátil, um eletrodoméstico, alguma coisa. Existe qual a correlação e o que a gente pode orientar para as pessoas que estão nos assistindo? Como se organizar, como se preparar, que atenção deve ter para isso, se organizar, porque você citou aí, né? A pessoa tem que se organizar, a pessoa tem que se preparar para melhor atingir seus objetivos. Vou sair, vou comprar um carro. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu vou sair para a pessoa que está nos assistindo agora falar, eu estou querendo comprar um carro. Como se organizar para fazer a melhor compra, a melhor negociação para quem está nesse lado de quem quer comprar? O planejamento é, sem dúvida, o fator mais preponderante, mais importante para que você tenha uma negociação de sucesso. E dificilmente as pessoas se preparam de forma adequada. Então, no exemplo que você deu, então a pessoa quer comprar um automóvel, vamos colocar aqui um automóvel compacto, motor 1.0, de 4 portas, de valor de até 90 mil reais. E aí ela opta por um modelo. Eu quero o modelo da Chevrolet, eu quero o modelo da Fiat, eu quero, enfim. Ela opta por um modelo. A primeira coisa é, esse é o único modelo que te interessa? Né? Ou existem outros modelos dessa mesma categoria que te interessam? Né? Não, eu quero esse, mas por que esse? E você entender as razões pelas quais você fez aquela opção e se você tem alguma opção que vai te deixar feliz, satisfeito, que não seja aquela. Uma situação que a gente tem que avaliar um pouco as oportunidades, abrir o leque. É importante entender que quem tem opção tem poder. Então, se eu estou comprando de você um automóvel na sua concessionária e a sua oferta não está indo ao encontro do que eu estou buscando, eu posso procurar outra concessionária ou eu posso procurar uma concessionária de outra marca procurando um automóvel daquela mesma categoria. E, claro, quanto mais tempo eu tiver para fazer essa compra, mais a negociação fala a meu favor. E não aquela compra de sopetão, famoso sopetão, susto. No susto, querer comprar com urgência, eu preciso comprar hoje. Então, se você deixou chegar a esse ponto da urgência, você já está com um fator que joga contra a tua possibilidade de negociar. Então, o planejamento também faz parte disso. Você estava falando, por exemplo, de um eletrodoméstico. Uma pessoa vai comprar uma geladeira. Uma geladeira, que já não é nem algo tão barato, né? Então, você precisa para amanhã
ou você pode comprar essa geladeira dentro de 15, 20 dias. Você tem tempo Para pesquisar. Então, pesquisar na internet, pesquisar pessoalmente. Às vezes a internet é um primeiro caminho, mas não é um caminho definitivo, porque você optou por aquela marca, aquele modelo, mas você precisa ir na loja, né? O famoso multicanal, né? Não, isso aqui está bacana na internet, deixa eu ver lá se é o que eu quero. Eu, por exemplo, já comprei uma geladeira, sem querer citar modelo e marca, mas eu já comprei uma geladeira que ela era linda, adorei a geladeira, mas na hora que eu comecei a usar, a abertura das gavetas é horrorosa, né? Era muito ruim, tudo barulhento, fora do lugar. Se eu tivesse ido na loja, aberto a porta da geladeira e testado, eu não teria comprado aquela geladeira. Então, eu precisaria de tempo para fazer isso e, principalmente, eu preciso me dedicar a esse processo. Se você quer comprar bem, naquele momento da compra, respira, se tranquiliza, usa o seu estudo a seu favor e saiba onde você está. Quer dizer, eu vim aqui somente entender qual o modelo que eu quero. Eu não vim aqui fechar. Então, calma. Isso é importante para não acontecer uma coisa que, com certeza, quem está nos assistindo já deve ter passado por isso, que é quando você sai para pesquisar e volta tendo comprado algo que naquele momento talvez nem precisasse, mas comprou. Quantas vezes a pessoa sai para comprar algo e volta com outra coisa diferente, porque não planejou, porque não se organizou, não olhou para as suas finanças, não olhou para a sua organização financeira ou coisa do tipo. E a gente está falando aqui, né, de uma geladeira e citamos um carro. Nós podíamos estar falando de um imóvel. Nós poderíamos estar falando aqui de N situações de uma compra ou às vezes de uma venda. Porque às vezes a pessoa está lá, vou vender meu carro. Mas em que situação você decide vender seu carro? Acho que cabe o mesmo âmbito, né? Ou seja, vou vender o carro em que momento? Não, programei vender. Olha, eu acho que vou precisar vender esse carro porque eu tenho aqui uma sinalização que minhas finanças vai precisar e eu me desfazer desse patrimônio aqui de repente, ou essa casa, para que não venda, né, com aquela urgência e perca na negociação. Porque se você tem uma urgência para comprar ou vender, a probabilidade de uma boa negociação ela já é comprometida. Porque... Bastante comprometido. Né? Você ficou ali... O lado da negociação que tem menos pressa tem a favor dele uma situação extremamente vantajosa. Se eu preciso vender uma casa porque eu estou numa situação financeira complicada, eu estou muito mais fragilizado para aceitar uma oferta sua. Se eu me planejei para vender essa casa e não tenho urgência, eu posso perfeitamente dizer a você, muito obrigado pela sua oferta, mas eu não tenho interesse, eu vou aguardar a uma pessoa que pague o que eu estou pedindo por ela. Até porque, né, professor, já encaminhando para o encerramento aqui do primeiro bloco, aquela história, né? Em toda negociação tem a oferta e a demanda, né? E aí a gente sabe, é como um momento de urgência e escassez. Se tem alguém vendendo um produto a qual você, né, está ansioso por aquele produto, certamente ela vai se aproveitar dessa situação. É que nem, infelizmente, a gente vê em períodos de catástrofe, ou mesmo quando nós tivemos o episódio da pandemia, né? Você ia comprar um álcool em gel, era muito caro. Por quê? Havia uma procura muito grande, né? Uma oferta muito baixa, né? de produtos, consequentemente o preço. Então, comprou no momento errado. Bom, professor, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Pessoal, tá muito gostoso esse papo, falando um pouquinho de compra, de negociação, mas fica aí que a gente volta já já. E o segundo bloco, a gente quer falar com você, que é o profissional da área de vendas. Então, não perca, fica aí, a gente volta já já. Pessoal, estamos de volta aqui, programa Construção e Valor aqui na TV Band Vale. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre negociação, falando um pouco sobre venda. No primeiro bloco a gente contextualizou bastante sobre o consumidor final, sobre quem está comprando, quem está vendendo. Mas agora eu quero me direcionar para você que está nos assistindo, que de repente é um profissional de mercado. De repente você é um dono de uma empresa com grande e forte atuação em vendas, ou você talvez aqui é um vendedor, é um profissional, quer entrar para esse mercado. Então, professor, aqui hoje contribuindo conosco, para você que está chegando agora, professor Jorge
pontual, é especialista em negociação. E agora, professor, eu quero trazer um pouco para quem está nos assistindo em casa, o profissional. Porque a gente tem, infelizmente, um profissional de venda que muitas vezes acha que é aquele cara que sabe tudo, seja qual segmento for. Me diz uma coisa, agora eu vou bem direto ao ponto aqui, perguntando, venda, você nasce com aquele dom ou é algo que pode ser desenvolvido com habilidades e técnicas? Negociar bem é uma habilidade. E como habilidade, ela pode sim ser adquirida, né? Essa ideia de que o bom negociador, o bom vendedor, a boa negociadora nasce pronta, isso não existe. É claro que há uma facilidade maior ou menor. Você tem pessoas com mais facilidade para matemática, para geografia, para história, para filosofia. Então, a pessoa tem mais jeito para aquilo. Claro, às vezes a pessoa tem um pouco mais de facilidade de se expressar, de conversar. Isso facilita o processo comercial. Mas a pessoa que não tem essa facilidade, às vezes se torna um profissional de área de vendas muito melhor do que aquela pessoa que fala muito. Por quê? Quem negocia bem ouve muito mais do que fala. Então, às vezes, a pessoa que é muito extrovertida, que quer muito expor a sua ideia, ela peca ao não ouvir tudo que Sai atropelando. Ela sai atropelando, ela sai falando muito ao invés de ouvir muito. E, na maior parte das vezes, não se planejou para aquela negociação, não preparou as perguntas corretas para tirar da pessoa as informações que ela precisa para embasar a sua argumentação. E aí tem uma coisa interessante, porque quando você fala, eu vejo muitas interpretações no mundo corporativo de pessoas que falam assim, tal pessoa fala bem, aquela pessoa pode ser um excelente vendedor, né? O comunicador extremamente alto é a pessoa que não tem um viés analítico bom. Então, se você de repente acha, se você é gestor, se você é do mundo corporativo e acha que a comunicação é o viés pela qual você julga ser uma pessoa boa ou não na área de vendas, cuidado. Porque como a dica que o professor está dando aqui, então às vezes, lógico, existem habilidades que elas podem ser exploradas e cada um tem uma característica diferente. Aquele rapaz... tal pessoa fala melhor, tal pessoa tem uma melhor dicção, também são técnicas e são habilidades. Tem pessoas que têm mais facilidade de falar em público, que desenvolvem uma oratória diferente, tem uma dicção, tem uma fonética legal, mas isso não é o suficiente, porque aí a gente acaba vendo, né, professor, que aquela pessoa, aquele vendedor, famoso somebody love, né? Você quer, desenrola na mesa, vá, porque às vezes o cara tá lá comprando alguma coisa. Uma vez, vou dar um exemplo bem prático aqui, minha esposa estava precisando de um carro e aí ela me ligou assim, meio que na hora do almoço, corre aqui que eu achei um carro. Aí eu fui lá numa loja, o vendedor só falava assim, todos os produtos, todos os carros que ele me mostrou, ele tinha uma frase. A frase dele era o seguinte, não, esse aqui entrega muito. Só que todos os carros, ele ia de um carro que tinha pouca tecnologia embarcada, digamos assim, até o mais premium, e toda vez ele falava assim, não, esse carro aqui é excelente, esse aqui, olha, ele entrega muito. E parecia que ele estava fazendo a mesma coisa, ou seja, ele não estava entendendo a nossa necessidade. E ele estava vindo. Então, nesse viés, eu pergunto, né, a capacitação, ela é contínua. O vendedor que não se prepara, que não se desenvolve, ele vai ficando para trás, porque cada vez mais a gente vê no mundo da venda o consumidor cada vez mais se apropriando de informações, ele chegando cada vez mais preparado para comprar, e se o vendedor não tiver no mesmo nível, né, ele vai perder espaço. Não tenho dúvida disso. E, bom, eu sou um executivo de carreira. Até 2022, eu trabalhava no mundo corporativo e, graças a Deus, tive muito sucesso. Eu fui de vendedor a CEO de empresa. Eu trabalhei 25 anos com vendas e 10 anos com compras. Então, o que a gente vê é que essas pessoas que têm muita facilidade em se expressar, que falam muito, elas fazem ótimos relacionamentos, mas poucas vendas. Então, o que a gente precisa é de uma pessoa que tenha
as duas situações muito bem concretizadas. Eu falo bem, eu consigo me expressar com clareza, mas eu ouço mais do que eu falo e eu mantenho o controle da minha negociação. Então, no exemplo que você deu, o mundo automotivo, nos últimos anos da minha carreira como executivo, eu estava ligado ao mundo automotivo. O profissional de concessionária, ele se habituou a receber clientes à vontade. Então, ele nunca fez muita questão de fechar cada negócio, porque em seguida aquele cliente entra outro. Esse mundo não existe mais, né? A concorrência está muito forte, o preço do carro está muito alto. Então, quando você falou a questão da sua esposa, é muito característico daquele profissional que ainda está lá na década de 80, na década de 90. Eu vou falar tudo que eu sei, entendeu? E vou convencer a pessoa pela lógica. Não, você não convence pela lógica. Você convence na medida em que você vai ao encontro das necessidades da pessoa. Então, é o nosso querido valor. O que é valor? Valor é aquilo que o meu produto tem como característica que se torna um benefício. Quando uma característica se torna um benefício? Na hora que essa característica vai ao encontro de uma necessidade. Então, se a sua esposa, por exemplo, precisa de um automóvel compacto, mas que tenha um porta-malas interessante e que tenha, por exemplo, um media player, uma tecnologia que ela gosta e seja automático, eu só vou falar destas características do meu carro porque é isso que vai encantar a sua esposa. Não adianta eu dizer esse carro vai de 0 a 100 em 8 segundos e nem ele é muito estável em curvas a mais de 100 km por hora, porque não é o caso. Isso para ela não é benefício, entendeu? Eu sempre trago esse contexto para quem trabalha, por exemplo, no mercado imobiliário. A pessoa está indo lá comprar um imóvel, e aí, de repente, você traz para essa pessoa uma característica que não é a característica pela qual ela está buscando o imóvel. Ou mesmo das empresas que desenvolvem um produto não compatível com a realidade e necessidade do seu cliente. E eu acho que essa questão da venda, ela se aplica, essa identificação da necessidade do cliente é primordial para uma boa negociação, né, professor? Porque à medida em que eu sei o que de fato o cliente precisa, eu vou direto ao ponto, eu vou no cerne da questão. Eu não vou falar para ele aquilo que ele não quer ouvir, até porque, outra coisa muito importante, né? Qual vendedor que não recepciona um cliente que fala assim, eu estou com pressa? Você tem muito pouco tempo. Antes, você chamava um cliente para uma negociação, seja para qual tipo de venda fosse, ele tinha tempo. É que nem eu falei, eu fui lá e falei pro cara, rapaz, é que eu tô no intervalo de uma reunião e outra, eu tô aqui rapidinho. Então você não tem tempo. O seu prazo para poder convencer é muito pequeno. Aquela história que você tem apenas uma chance para encantar, para surpreender, né, cada vez mais torna-se real. Professor, já caminhando aqui para o encerramento, porque passa muito rápido aqui, é tão gostoso falar dessa relação de consumo, de comprar, porque você que está em casa, você pode ter certeza, tem muitas pessoas, professor, que estão nos assistindo, que certamente passam por esses desafios, ou de comprar errado, ou de vender errado. E isso se dá por não atentar aos detalhes, não se organizar a tudo isso. Professor, eu quero te agradecer Prazer pela presença aqui no nosso programa. Foi, assim, fantástico esse papo. Espero que você que está assistindo em casa tenha gostado. E, assim, professor, volte mais vezes. A casa está aberta aqui. Com certeza. Para mim vai ser um privilégio estar aqui trazendo mais dicas sobre negociações e como fazer você dizer sim só na hora de dizer sim e não se arrepender depois de ter dito. Bom, pessoal, olha, fica aí a dica para você. Se organize melhor. Pense melhor na hora que você for fazer uma aquisição, seja qual for. Organize, olhe para as suas finanças, olhe para o seu planejamento, olhe, né, não faça nada na urgência, não permita. Lógico, tem algumas situações que acabam saindo um pouco fora do controle, mas se você puder, a dica que a gente deixa também aqui, que eu deixo como também profissional da área comercial e de vendas, é se organize para as suas aquisições, se organize também para as suas vendas. Certamente isso vai te gerar uma oportunidade, uma probabilidade de fazer um bom negócio, seja você que vai comprar, seja você que vai vender, tá bom? Mas antes da gente caminhar para o encerramento, a gente vem para um quadro que eu sempre gosto muito aqui, que é Dicas de Valor. Roda a vinheta.
Fala, meu amigo Magno, tudo bem? Obrigado pela oportunidade e já que eu vou participar aqui do programa, é o seguinte, você pediu para dar uma dica, minha dica é sobre investimentos. Eu atuo no mercado imobiliário há mais de 15 anos, aqui em São José há 14 anos, e todo esse período eu já vi muita coisa que deu muito dinheiro no começo, depois sumiu, e a minha dica é investir em imóvel. Por quê? Vai ser a melhor rentabilidade de todas? Não. Vai ser a mais constante? Sim. Porque a oferta e demanda, a população brasileira não está diminuindo, ela está sempre aumentando. Então você sempre vai ter uma demanda para alugar, para revender, para fazer negócio. E a melhor forma de você ter a melhor rentabilidade dentro do mercado imobiliário é o quê? Você ter um ótimo profissional com Cresce, né? E uma imobiliária também forte. Então, a minha dica é essa. Quer investir? Quer investir bem, com segurança? Vai em imóvel. O mercado não tem fim, tá bom? Um abraço. Professor, em relação aos vendedores, cada vez mais, aqueles que se preparam entendem um pouco que a venda tem esses gatilhos emocionais, aquela questão e tudo mais, né? Que é o poder de convencimento. Eu acho que é importante dizer também, embora a gente esteja aqui num viés corporativo, mas como as pessoas não caírem nesse gatilho e de repente fazer aquela aquisição também, né? Indesejada, talvez assim dizendo. É importante entender o seguinte, essa situação de gatilhos mentais, na verdade, são técnicas de persuasão. A técnica de persuasão, normalmente, ela é usada para não precisar negociar. Então, eu convido você para um churrasco no sábado, você fala, não, Jorge, não estou muito afim, e eu digo, poxa, Magno, semana passada você me chamou, eu estava gripado para aquele compromisso à noite, e eu fui para te acompanhar, agora você não vai me acompanhar? Isso é um gatilho mental, isso não é uma negociação. Isso se chama um gatilho mental de reciprocidade. Eu estou deixando você desconfortável para me dizer não. Então, qual é o macete? Sempre que você estiver tendendo a fechar o negócio, faça uma pergunta. Então, nessa situação que eu falei aqui de brincadeira com o Magno, e ele me fala, poxa vida, da semana passada eu fui, tá, Magno, mas fala um pouco mais para mim, que horas que é esse churrasco? Ah, no horário tal. Quem é que vai estar lá? Ah, quem vai estar lá é Maria, João e Joaquim. Ô, Magno, desculpe, mas eu e Joaquim não temos um bom relacionamento, eu vou preferir não ir nessa oportunidade. Por eu ter feito a pergunta, eu ganhei tempo para pensar e não falar sim, quando na verdade eu não quero dizer sim, eu quero dizer não, mas estou desconfortável para dizer não. Então, sempre, antes de fechar aquela negociação, faça uma pergunta, 2 perguntas. Se essas perguntas estiverem planejadas, melhor ainda, mas quando não der, sempre faça uma pergunta, que isso vai te trazer mais consciência na sua decisão. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao encerramento de mais um programa, de mais um episódio de Construção em Valor. Espero que vocês tenham gostado e a gente sempre vai trazer temas iguais a esse para trazer muita construção de ideias, muitas ideias de valor para você, para o seu negócio, para a sua família, para tudo aquilo que faz sentido na sua vida. Muito obrigado, agradeço a sua sempre audiência e até o próximo programa.